Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao culto conquistador. Jesus tem vitória na cruz e nos concede conquista aqui nessa terra. Vamos orar. Pai Santo, querido Deus, muito obrigado por orar, obrigado pelo teu amor, carinho, cuidado em nossas vidas, Deus. O Senhor nos ama verdadeiramente. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu conselho, consolo. Obrigado, Deus, por tua graça maravilhosa, tua misericórdia, teu perdão, Deus. Muito obrigado, Pai. Senhor Deus, o Senhor é o grande agricultor. E o Senhor, Deus, lança a tua semente através da tua palavra em nossos corações. Os nossos corações que outrora era pedra, mas o Senhor transformou em carne. E transformou mais ainda em terra boa, para que a tua semente germine e cresça, como uma árvore frondosa, multiplicando os frutos a 30, a 60, a 100 e mais vezes por um. No nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos em teu Espírito Santo. Amém. Amém. O conhecimento liberta. Tem muita gente que fala essa frase aí, O conhecimento... além disso, qual a necessidade do conhecimento, O que nos propicia isso? Mas vamos lá, vamos entender nas Escrituras o que está relacionado ao conhecimento. O conhecimento já, como introdução aqui, eu posso falar que ele pode se relacionar a poder, Quem tem muito conhecimento, algumas pessoas têm bom conhecimento, têm poder. Outras pessoas têm bom conhecimento, elas têm, por exemplo, em filosofia, o conhecimento tal, ele te leva até a ter um acesso transcendental, Ou seja, você se aproxima até de Deus através do conhecimento. Mas o conhecimento liberta. Vamos entender um pouco das Escrituras, o que nos ensina sobre isso. Vamos pensar em Adão e Eva, Se a gente perguntasse para uma criança, uma pessoa com pouco conhecimento, o que a serpente ofereceu a Eva, Talvez uma criança, uma pessoa com pouco conhecimento falaria: a serpente ofereceu uma maçã, um fruto, ou uma fruta para Eva. E essa fruta propiciava coisas indevidas, Mas a serpente ofereceu algo aparentemente maior e superior do que a fruta. A árvore qual tinha esse fruto era a árvore do bem e do mal. Uma árvore do conhecimento, da ciência. E a serpente ofereceu o fruto dessa árvore, falando que, olha, se você comê-la, você vai ser igual a Deus, vai ter conhecimento das coisas, do bem, do mal, da ciência. Então, e aí, vem novamente, eu pergunto novamente, muitas pessoas falam isso, na vida, O conhecimento liberta. O que aconteceu com Eva e Adão depois de comerem do fruto da árvore da ciência, da árvore do conhecimento? A primeira coisa que aconteceu com eles quando Deus aparece para eles, foi se esconder, Mas que coisa, se o conhecimento liberta, Eles comeram do fruto da ciência, do conhecimento, que dava conhecimento do bem e mal, por exemplo, também. Mas como é que eles se esconderam quando Deus apareceu? E Deus pergunta, por que vocês se esconderam? Como é que vocês sabem que vocês estão nus? Então, revelou-se que eles comeram daquele fruto. Então, o conhecimento liberta, Eles se esconderam, tiveram que esconder o corpo deles depois do pecado em si, E o pecado maior foi o pecado contra Deus. Então, o conhecimento liberta.
E aí vai passando o tempo, Adão e Eva têm os seus filhos, né? E Caim e Abel oferecem ofertas a Deus, e Abel oferece uma oferta grandiosa para Deus, e Caim ofereceu alguma coisa para Deus, né? E Caim ficou incomodado porque Deus rejeitou a sua oferta, ou não aceitou como a de Abel, e ficou irado com Abel, né? Diante dele ter agradado a Deus, né? Teve aquele sentimento de inveja, sentimento de ira, e o próprio Deus chega para Caim e fala: olha, não é bom esse sentimento que você está com ele, não é bom o que está manifestando em seu coração, e o que está manifestando em seu coração é pecado, e esse pecado ele quer governá-lo, porém você deve dominá-lo. Então o próprio Deus deu conhecimento a Caim de que aquilo não era bom, do que ele estava, o sentimento que estava em seu coração não era bom, né? Que aquilo crescendo em seu coração propiciaria coisas piores ainda. E foi o que aconteceu, né? Caim, diante do seu sentimento ruim, matou Abel. Caim tinha conhecimento? Tinha. Seu conhecimento o libertou? Não. Né? O conhecimento liberta? Vamos seguindo. Então, as Escrituras nos exortam, né, em especial em Provérbios, em Salmos e Eclesiastes, que são textos de sabedoria, que o temor ao Senhor nos concede sabedoria, nos concede discernimento, nos concede prudência, nos concede sensatez, nos concede entendimento, nos concede conhecimento. Então, quando a gente busca sabedoria, a gente tem essas coisas. E de onde vem essa sabedoria em si, né? Ela vem no temor do Senhor, ela vem no conhecimento do Senhor nosso Deus. Então, quem teme a Deus, quem o busca, passa a ter sabedoria, passa a ter conhecimento, entendimento, prudência, sensatez. Então, quem teme o Senhor tem esses ganhos, né? Em Oséias 4:6, o profeta exorta ao povo que meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, mas por que o povo estava sendo destruído, né? O povo estava se perdendo, o povo estava tendo perdas em suas vidas por falta do conhecimento de Deus. O povo estava sem prudência, o povo estava sem sensatez, o povo estava sem entendimento, o povo estava sem sabedoria, por não buscarem a Deus, por não conhecê-lo de fato. E aí eles tinham, né, a sua decadência, né? O pecado era que dominava eles, o pecado que governava eles, né? Porque eles não tinham domínio sobre ele, né? Então, o que nós realmente devemos conhecer, né? Em que nossas vidas a gente deve conhecer? Eu já falei, né? Que a gente deve conhecer a Deus. Mas tem algo mais superior, né? Que a gente deve conhecer a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo também é Deus, né? Deus é uma trindade, né? O Pai, Filho e Espírito Santo. E conhecendo Jesus, ele fala que quando os discípulos estavam próximo dele, ele falava com os discípulos: se vocês, isso está em João 8, 31, 32, se vocês permanecerem firmes, né, no que eu estou ensinando, vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, eu já disse lá atrás, né, que o temor a Deus nos dá conhecimento. E o seguir a Deus, né, eu também disse lá atrás que a falta de conhecimento de Deus estava fazendo com que o povo perecesse. Então Jesus vem também para
para ser vida diante de nós e para que o conheçamos e a partir daí nós tenhamos liberdade de fato, né? Jesus vem nos dar uma vida abundante, Jesus vem nos dar uma vida plena, Jesus vem nos dar vida de fato, né? E seguindo Jesus, aprendendo do que Ele é, a gente passa a ter conhecimento, a gente passa a saber da verdade e a gente passa a ter liberdade. Porque o que é Jesus, Ele é verdade e Ele é liberdade. Eu disse em uma outra ministração, se eu não me engano, a passada, que Jesus, né, quando as pessoas vinham buscar cura diante dele, ele falava, olha, sua fé o salvou, né? Então, uma pessoa que buscava a Jesus, ela não simplesmente ela era curada, ela era salva. E uma pessoa hoje que busca Jesus, ela não simplesmente ela é liberta, né? Uma pessoa que busca Jesus não simplesmente ela tem conhecimento, mas ela tem liberdade, e liberdade de fato. E Paulo acrescenta que quem tem fé, né, tem o escudo, né? Então quem busca a Jesus, ela tem conhecimento, ela tem liberdade e ela é protegida, né? A fé em Jesus liberta, a fé em Jesus protege, o escudo da fé. Mas seguindo, Jesus ainda afirma que o seguir, né? Quem o seguir, saberás, né? Terá o conhecimento de que o seu ensino e o seu conhecimento, o conhecimento de Jesus, ele vem de Deus. Então, o seguir a Jesus, o conhecer a Jesus, né? Qualquer pessoa que quiser seguir a Jesus, que quiser o conhecer, vai saber se esse ensino de Jesus é de Deus ou não. Vai saber sobre o que Jesus ensina é de Deus ou não. Mas é preciso dar esse passo de segui-lo. E seguindo, você descobrirá se o que Jesus fala, se o que Jesus é de Deus ou não. E mais ainda, né? O seguir a Jesus, além de ter conhecimento, além de ter liberdade, esse seguir a Jesus leva a Deus. Seguir a Jesus faz conhecer Deus. Seguir a Jesus faz levar, né? O leva a Deus. Então eu lhe exorto, né? Conheça Jesus, conheça a vida de Jesus, viva Jesus em sua vida. Não seja refém do conhecimento do mundo, mas seja liberto no conhecimento de Jesus, no conhecimento de Deus. Seja livre no conhecimento de Jesus. E eu citei agora, né, sobre ser refém, né? Quando um prisioneiro de guerra, né, ele se torna refém, né, como uma pessoa vai presa e se torna refém, como uma pessoa está numa situação de guerra, ela se torna refém, ela é refém simplesmente no corpo. Uma alma e um espírito que está em Jesus, ela não é refém nunca, ela é livre, mesmo com seu corpo preso.